tertúlia. Todas, hoje é dia 22 de dezembro de 2012, sábado. O verbete é de número 2215. Tem 5 páginas, 47 elogias e 14 máximas. O tema é macartismo. A especialidade é politicologia. Quem redigiu o verbete é o nosso professor Arlindo, que está ali firme. Definição: o macartismo foi um movimento político sectário liderado pelo senador republicano Joseph Raymond McCarthy, ocorrido nos Estados Unidos da América entre 1950 e 54, no auge da Guerra Fria, perseguindo indivíduos acusados de comunistas ou de atividades anti-estadunidenses. A política de caça periódica às bruxas, o anticomunismo como fomentador da intolerância política, a cruzada anticomunista contra a conspiração interna, a ameaça vermelha incentivando o estado de histeria coletiva alimentado pela mídia, a perseguição a oponentes políticos praticada por comissão de inquérito do Senado estadunidense, presidida por McCarthy, as acusações e condenações políticas desprovidas de provas. E por aí vai, tem mais de 20 linhas aí, o tópico da fatologia. Agora, a interprisão grupo kármica, o desconhecimento da parajurisprudência, o antiparadireito, a falta de autovivência do estado vibracional profilático, a ausência da sinalética energética para a psíquica pessoal, o baratrosferismo, a remissologia dos 15 verbetes nós destacamos brainwashing, consciência política, corrente baratrosférica, distopia social e governante. Frase enfática: o macartismo aterrorizou os Estados Unidos diante da indignação mundial, acusando indiscriminadamente pessoas de comunistas, seguindo a carteira extremista ou a cartilha extremista da direita estadunidense. Você reconhece a intolerância política ainda vigente na sua simpatológica? Já admite a democracia pura e o Estado mundial enquanto possibilidades reais? A filmografia apresenta 3 filmes e a bibliografia específica 2 fontes bibliográficas. A mega-análise com João Paulo são 20 itens: intolerância, intimidação, imposição, perseguição, repressão, coerção, assedialidade, hostilidade, direitismo, extremismo, fechadismo, neofobismo, autoritarismo, anticomunismo, antifraternismo, antidemocracia, antiparadireitologia, interprisiologia, politicologia e ideologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é antinarcisismologia, o argumento é fatuístico-lógico. É um verbete mais simples. Agora, professor, já observei que algumas pessoas taxicas são também ansiosas. Pode existir relação entre uma coisa e outra? Sim. Existe taxicos de tudo quanto é tipo. E tem muitos que não têm muita paciência com os que são bradipsíquicos. No verbete do DSC, o item anticonflitologia, o senhor poderia falar mais sobre a eloquência canina ou a canina eloquência? O problema é daquelas pessoas que falam demais e ficam só por isso, e de maneira agressiva. Então, isso tudo, com o tempo, tem que acabar, né? Ainda é uma experiência mesmo sinológica, ou seja, influência quando a pessoa era cachorro. Agora, nós temos na autopercepciologia, na mesma página, poderia ampliar a extrapolação de 1000 condições de coexistência com os princípios conscienciais extrafísicos nas comunidades, notadamente as evoluídas. O caso é o seguinte:
aí a pessoa se dedicar àqueles dados mais avançados da evolução, para que ela tenha mais contato com as comunex, os holopensantes das comunex evoluídas. Isso tudo é possível, a pessoa pode lembrar, se ela esteve lá, como é que é. Eu recomendo, então, que a pessoa veja aquilo lá, o memorando, aqueles 12 itens que tem lá, que aquilo lá ajuda a pessoa a ter essas lembranças positivas das comunex mais avançadas. Ao verbetógrafo Arlindo: como surgiu o interesse específico por esse tema de verbete e a influência na sua vida atual? Ó, se você quiser, eu leio o resto, aí que se pergunta, né? Parabéns pelo verbete, etc. E esse verbete vem do meu interesse pela política, né? O meu interesse não é só filosófico, é também pela política e outras coisas mais. Agora, o que marcou muito foi também aquele verbete da Brain Washington. Isso aqui seria, por exemplo, um detalhe daquele verbete, que foi esse período macartista. Eu já conhecia essa história do McCarthy, assim, através da imprensa e tal, mas agora eu me detalhei mais, lendo livros, assistindo filme. Aliás, existe um livro só em português sobre esse tema, né? Pelo menos do que eu pesquisei, e muitos livros devem existir nos Estados Unidos, né, sobre o tema. Mas é um tema apaixonante porque mostra o que representa os Estados Unidos em termos de antidemocracia, e que nesse período aqui foi muito mais intenso, uma ditadura bem firmada. E isso lá veio antes do macartismo e depois do macartismo. Até hoje existem reflexos dessa política americana de intolerância a outras ideologias, né? Principalmente a comunista, e por aí vai. Na fatologia, página 1, final da 7ª linha, poderia expandir a famosa investigação agressiva sobre o ator Charlie Chaplin? Então, o Charlie Chaplin, ele foi uma das vítimas, né? Também acusado de ligação com os comunistas, e ele teve até que sair dos Estados Unidos devido a essa perseguição. Quer dizer, uma personagem tão importante como o Charlie Chaplin, que na época já era importante, considerado até um gênio lá como ator, né? Agora, ele sendo perseguido por uma intolerância sem sentido, né? Porque ele, inclusive, há filmes dele aí que ele faz mais uma ação contra, por exemplo, o nazismo, tudo, tem um filme lá que aparece, e não aparece assim, pelo menos nos filmes dele, como se fosse comunista. Podia até ser. Agora, mesmo que fosse comunista, ele não deveria sofrer perseguição. Isso é uma loucura que os Estados Unidos praticam sempre, né? E continuam praticando. Eles não toleram, por exemplo, um jornal comunista, né? Então, é uma democracia que não é democracia. E nesse período aqui foi pior, né? Era uma democracia, era uma ditadura dura, né? E assim foi, porque foi toda essa época da Guerra Fria, houve muita perseguição, repressão. Não foi, o McCarthy, que foi de 50 a 54, foi um período duro também, mas ele se estendeu por toda a Guerra Fria e até mais. Político. Então, esse maniqueísmo político, ele vem da intolerância dessa mesma época, e vem de antes, aí passou pelo macartismo, e pode ser visto até através do Bush. O Bush uma vez falou, ou estão comigo ou estão contra mim, né? Mais ou menos isso. Quer dizer, o maniqueísmo
ele aceita ou é uma coisa ou é outra, né? Isso aí é um maniqueísmo político. Ele não aceita, por exemplo, uma terceira, uma quarta possibilidade. Ele, por exemplo, aqui nós somos contra tanto o que ocorreu lá com os países comunistas, quanto o que ocorreu e ocorre com os Estados Unidos, essa democracia que, na verdade, é ditadura. Agora, não é por isso que nós vamos tomar um lado ou outro. Nós tomamos uma terceira ou quarta posição contra todas essas bobagens aí da Socin. Agora, não somos maniqueístas, ou é isso ou é aquilo. Na efeitologia, página 2, final da segunda linha. De que modo funciona o efeito halo das vidas vazias subordinadas aos poderosos? Então, as vidas vazias que eu digo é a pessoa que, vamos dizer assim, que não tem conhecimento das coisas, né? Quem não tem conhecimento das coisas tem uma vida vazia. A pessoa sem conhecimento de causa, ela tem uma vida vazia. Então, quem tem vida vazia, né, esse grupo de pessoas com vidas vazias, que inclusive vamos colocar o McCarthy, né, nessa história, que ele aqui até estava vendo um livro que ele é bem ignorante, né? Ele é uma pessoa medíocre, foi uma pessoa medíocre que veio de um estado lá desconhecido, mas tudo bem, mas ele não tinha intelectualidade nenhuma, então uma vida vazia, nesse caso, que teve um efeito halo sobre toda a nação, negativamente. Em Trinomiologia, página 2, primeira linha. Gostaria que relatasse o trinômio capitalismo selvagem, poder e ilegalidade. Então, o capitalismo selvagem, ele sobrevive através do poder. Tá? Isso, aliás, muitos outros sistemas também, mas o que prevalece hoje na Socin seria o capitalismo. E aqui o capitalismo selvagem americano, que ele é, vamos dizer assim, mais selvagem até do que os outros, né? Porque eles não têm uma visão, por exemplo, de mais assistencialista. É o domínio lá, muitas vezes, do Partido Republicano, que, no caso, eles acham que a pessoa tem que se virar na vida, por exemplo, em termos de medicina, em termos disso, daquilo, né? E eles não dão uma assistência, por exemplo, de saúde, assistência pública adequada. Isso diferente até de outros países da Europa, que tem, vamos dizer assim, uma parte assistencial mais evoluída. Então, esse capitalismo selvagem, lógico que ele se baseia no poder, né? Agora, no caso aqui, a ilegalidade é o que gerou o capitalismo selvagem, por exemplo, americano, ele gera uma ilegalidade, porque essa ilegalidade vem que ele não se baseia numa democracia, apesar de que todo mundo diga que seja o exemplo de democracia do mundo, mas está muito longe de ser esse exemplo. Vamos dizer, hoje até outro dia, conversando com o professor Valdo, atualmente, vamos dizer, é uma ditadura branda. Se bem que no passado não foi tão branda assim, mas, de qualquer forma, não é democracia, né? Então, tudo isso aí cai, então, nessa falta de liberdade que existe por lá, existe no mundo também, mas lá também. Professor, estou muito feliz porque fui convidado por minha médica neurologista a escrever um livro sobre o processo de recuperação do acidente vascular cerebral sofrido por mim há 5 anos. O senhor pode me dar algumas dicas como poderia ajudar mais os leitores que possuem limitações físicas e mentais? Olha, o melhor que você faz
é ver que tem uma bibliografia sobre livros nesse sentido aí, nesse tema. Seria bom ver esses livros que já saíram, tem muita coisa, inclusive traduzida em português. Agora, outra coisa, seria bom, quando você puder, aparecer aqui e conversar com a nossa turma que tem infraestrutura sobre o processo de escrever livro. Eles podem, às vezes, tem várias pessoas aqui que são técnicas no assunto. Então, pode te dar uma série de orientações e reforçar também as suas técnicas aí que você vai usar para escrever o livro. Vale a pena você escrever, estou de pleno acordo. Viva essa médica neurologista. Eu queria só indicar um livro, a autora Marilene Lopes, se eu não me engano é Antes que Seja Tarde, que justamente ela trata de uma recuperação do mesmo problema. Vale a pena. Tem vários desses. Muito bom esse livro. Tem vários desses, Gostaria de saber se a condição física da pessoa pode, de alguma forma, interferir no desenvolvimento das energias e até mesmo no EV, pois sou muito magro, tenho 1,79 m e só peso 60 quilos. Os dois extremos, muita gordura e magreza, pode afetar o trabalho das energias? É lógico. Mas, olha, você tem só 23 anos. O que você está esperando? Que tal começar a fazer algum exercício, principalmente, primeiro exercício de boca, exercício de mandíbula, para comer melhor, e depois outros exercícios para ver se melhora o estado geral. Você tem 23 anos, tem muita coisa pela frente, vamos reagir. Realmente, 1,79 m para 60 quilos, você pode esconder atrás do taco de bilhar, quer dizer, o negócio não é fácil. Agora, seria bom você ter uma orientação de dieta, a primeira coisa é essa. E outra coisa, se de vez você tem alguma dificuldade com a munição de boca, aí tem que melhorar. Qualquer coisa você aparece aqui que a gente dá mais umas orientações. Agora, gente, eu estou aqui com o resultado do primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia e 5º Encontro Internacional de Tenepsista. Foi agora do dia 17 ao dia 20 passado. As pontuações são: participantes presenciais, 115 pessoas, online, 51, convidados, 22, total geral, 188 pessoas. Procedência, 3 continentes, americano, quer dizer, América, europeu e africano. 8 países, Alemanha, Angola, Argentina, Brasil, Finlândia, Inglaterra, Itália e Portugal. Tem 14 estados do Brasil que participaram, gente de lá. Tenepsista, 86 tenepsistas, dentre 115 participantes presenciais. 75% do povo que apareceu era tenepsista. Atividade do evento, 21 trabalhos apresentados, conferências, microconferências, mesas de debate. Workshop bioenergético com 3 epicons, transmissão online, tradução simultânea para o inglês. Isso foi a coordenação do evento que deu para nós. Agora, nós temos aqui o 2º simpósio das equipes do ECP2. Vai ser agora no dia 29 ao dia 30, quer dizer, daqui a uma semana. Agora, isso é a qualificação do ECP2, que é extensão em Conscienciologia e Projeciologia. 29 e 30, são 2 dias. É aberto a todos os interessados. Você sabe que isso aí é muito importante qualificar para o ECP2. De modo que, se alguém quiser ver alguma coisa, está aqui. Para a pessoa ver que é importante isso aí. Outra coisa que eu queria mostrar é esse dicionário da língua portuguesa 2013. Acabou de ser lançado lá em Portugal. Quem mandou para mim foi o nosso André Chatalov, e junto lá com a nossa amiga lá, junto com ele ali. Agora, o que se passa? Esse dicionário está atualizado do acordo ortográfico. E eles ainda põem aqui na capa, 2013, novo, o antes, directo, tinha o C. E agora, depois, o direto, não tem mais C. Então, o português vai melhorar lá. Quer dizer, eles estão abrasileirando o português, que é uma coisa mais séria, porque o português do Brasil é bem melhor do que o português de Portugal. Então, pela primeira vez, o negócio parece estar sério. O dicionário é muito bem feitinho, muito certo, muito corretinho,
tem umas páginas do fim aqui, até em outra cor, sobre os dados dele. Eu até quero ver o que é que está. São folhas verdes, sabe? No fim da história toda, tem umas folhas verdes. Eu quero ver o que é que está escrito aqui no dicionário com isso. O dicionário, a página são finas, é muito difícil de abrir aqui. Palavras e expressões estrangeiras. Estão em verde. Olha, é muita coisa que tem. Um monte de página aí, muita coisa que tem. O dicionário é ótimo, gente. Vocês têm uma ideia, a base dele do dicionário tem 1.700 páginas. Sabe? Vale a pena. Esse, Porto Editora. É um grandão. Esse aí, então, a beleza dicionário. Eu depois quero fazer umas pesquisas lá com ele para saber o que é que mudou mesmo, realmente. E a turma que está mexendo no português sabe ver esse dicionário aí. Pois é, seria bom falar com ela. Agora, eu entrego, então, o Arlindo para o Arlindo. Eu não posso entregar o Arlindo para o Arlindo, como você fala. Então, eu entrego para você. Vou fazer a retribuição, né? Efeitologia, na página 2. Aí, na segunda linha, no final, tem o efeito halo das vidas vazias subordinadas aos poderosos. Comenta um pouquinho esse efeito. Então, essa vida vazia é o seguinte, é que a pessoa, vamos dizer, sem instrução, sem conhecimento, a pessoa ignorante, é uma vida vazia. E eu considero aqui, ligado ao tema, que o próprio Lamarck, ele tinha uma vida vazia, mas não é só o McCarthy e aqueles que o cercavam, porque uma pessoa que persegue, reprime, ela tem também uma vida vazia, né? Porque o conhecimento dela é apenas de poder, de repressão. Então, um movimento desse, de pessoas com vidas vazias, eles repercutem na sociedade com um efeito multiplicador, né? Então, esse efeito halo que o macartismo produziu na própria sociedade americana e até no mundo, né? É isso que eu quis dizer aqui. Arlindo, Oswaldo, gostei da escolha de teu tema. Realmente o tema do macartismo hoje tem tratados falando a respeito dessa, vamos dizer assim, desta temática aqui e das consequências que provocou, não somente nos Estados Unidos, sino no mundo todo. Uma das coisas que eu queria que você relacione, porque foi, no meu critério, um dos primeiros, vamos dizer assim, uma das primeiras causas da intervenção dos Estados Unidos em duas guerras posteriores à Segunda Guerra Mundial. O trabalho feito pelo MacArthur, gostaria que você comente, que influência teve dentro da própria sociedade americana a respeito da guerra de Coreia e a respeito da guerra de Vietnã? Veja bem, o McCarthy, ele representou uma época dos Estados Unidos. Ele, mesmo que não houvesse McCarthy, essa repressão, provavelmente, eu digo, mas eu digo até com certeza, iria acontecer, porque foi uma época de Guerra Fria. Agora, a época de Guerra Fria, ela provocou, por exemplo, a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia é uma guerra anticomunista também, porque houve uma expansão comunista ali para o Oriente, que já veio da China, né? E depois a própria guerra do Vietnã, que também eu acho que, independente até do McCarthy, desse movimento, ela teve sua lógica dentro dos falcões lá do Pentágono, né? Agora, tem que levar em conta que também o Pentágono, os falcões do Pentágono, eles estão por trás de tudo isso, né? E eles não aparecem como tal, mas aparecem, é lógico, na guerra. Nessas guerras, eles põem a manguinha de fora.
Agora, o macartismo, como a Guerra Fria, ela teve uma fase, vamos dizer assim, mais aguda do McCarthy, nós não podemos falar que diretamente foi o McCarthy que promoveu as guerras, mas é lógico que o movimento macartista era favorável, como era um movimento também no seio do Partido Republicano, de extrema-direita, e essa extrema-direita tinha interesse nessas guerras. Agora, tem um detalhe também que houve um personagem lá, americano, lá da política, que era favorável a invadir a China. Bom, isso aí foi até absurdo, porque eles tiveram um problema danado lá na Guerra da Coreia, imagine invadir a China, né? Então, essa pessoa foi até demitida do governo em relação a isso. Quer dizer, esse radicalismo da extrema-direita, ele vai até certo ponto, porque o próprio McCarthy, quem derrubou McCarthy foi o próprio pessoal do Partido Republicano, que é um partido que todo mundo sabe que é direitista. E aí, o Partido Republicano promove, porque o McCarthy ele começou a se exceder, ele começou a ser contra os militares da alta patente e foi contra até o presidente da República na época, que era republicano. Então ele se excedeu, ele era uma pessoa ignorante que se excedeu. Mas essas guerras, elas têm influência direta dessa direita americana e da Guerra Fria. Agora, o macartismo foi um movimento típico da Guerra Fria, extremo da Guerra Fria. Você poderia ampliar, aqui na trinomiologia, na página 2, o primeiro trinômio, capitalismo selvagem, poder e legalidade. Então, o capitalismo selvagem, bom, todo, vamos dizer, sistema, hoje em dia, ele depende do poder. Mas aqui também o capitalismo selvagem, ele também ele depende do poder, né? O poder aqui é lógico que é o poder do dinheiro, é o poder do Pentágono, é o poder militar e do dinheiro. Agora, isso aí tem a ver, lógico, com o macartismo, que foi uma condição extrema. E essa ilegalidade, nós estamos falando então do capitalismo selvagem, que é americano, aqui, o poder que vem do Pentágono e dos políticos, e a ilegalidade, que existe lá, muita ilegalidade, né? Existiu no tempo do McCarthy, tudo, mas aquilo se prolongou por toda a Guerra Fria e até hoje tem os seus tentáculos de ilegalidade. Por exemplo, lá não pode existir um jornal comunista. Até hoje os comunistas são mal vistos lá, né? Mesmo que às vezes, muitas vezes nem é comunista, é acusado de comunista. E é uma democracia, ela não pode existir discriminando outras ideologias, né? Então é isso. Eu gostaria nesse sentido ampliar, porque logicamente quando eu vi este trinômio aqui me fez uma relação com um tema que eu estou estudando, que é justamente tudo relacionado com a ditadura militar na Argentina a partir do ano 76. Nós já temos comprovado que esse movimento não foi somente um movimento militar, sino foi um movimento cívico-militar. Isto é, o grande capital, que é este que você comenta aqui na primeira parte do trinômio, foi a aplicação em rigor, que foi continuada posteriormente, desse capitalismo neoliberal levado no extremo. Esse capitalismo, através do poder, que é o segundo ponto que você menciona, ou seja, que deu para ser implementado, em virtude desse poder exercido, levou justamente a uma tremenda ilegalidade de uma persecução atroz. Então,
esse trinômio, para mim, tem uma vigência e uma experiência, porque eu vivi esse trinômio aí, muito grande. Muito obrigado. E também levar em conta o seguinte, que a época da Guerra Fria, que foi após até o McCarthy, os Estados Unidos promoveram várias ditaduras de direita, né? Inclusive a do Brasil, da Argentina, do Chile, tudo. Todo mundo sabe que os Estados Unidos estiveram por trás disso. Agora, eles, que é o exemplo de democracia no mundo, quer dizer, apoiando ditaduras de direita, né? Não que também outras ditaduras também lá na América Central, mas tudo, muita coisa consequência da Guerra Fria. Bom, justamente aqui na América do Sul foi chamado de Plan Cóndor, né? O professor tem conhecimento da atual terapia conectiva ou da reconexão difundida pelo quiroprático Eric Pearl, basicamente um processo de cura com a utilização de energias aparentemente bastante eficaz, impessoal e teoricamente sem acoplamento e assimilação. Não, eu não posso falar que eu não tenho autoridade nem competência para falar. Eu já vi alguma coisa a respeito, mas não segui isso à frente. Se de ver quem entende, para a gente ter uma ideia do processo. Professor, é comum ter extrapolacionismos parapsíquicos no âmbito do duplismo evolutivo? Depende, né, se a turma vamos dizer, ou apresenta algum processo parapsíquico, o extrapolacionismo aparece. Agora, onde tem mais é quando tem gente com macrosoma. Agora, você já pensou uma dupla evolutiva dos dois duplistas que têm a macrosoma? Isso pode acontecer mais ainda. A partir do ano que vem, vou me dedicar mais aos estudos convencionais para passar ao UFG em medicina de primeira. Poderia me dar algumas dicas evolutivas e parapsíquicas para alcançar esse objetivo para o exogênio? Esqueça tudo e começa só a estudar desde já o tempo todo. Faça isso como prioridade e fique nisso como um mega foco. Aí você passa de primeira. Agora, tem que ser especializado dentro do assunto durante esses meses todos que você puder. Sempre vale a pena. Arlindo, você tem, até em cima aí do que o Oswaldo estava trazendo, né, a condição desse trinômio. A gente sabe, ou tem também pouca informação, também na condição do Bloco Socialista, que houve muita perseguição, muita morte, e similar à questão do macartismo que ficou mais conhecido devido aqui da nossa parte. Mas também tudo que se chama do socialismo real, como aconteceu, foi daqui para pior. Você tem alguma informação também nesse sentido? Por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho importante ao analisar isso, ver tanto o processo do capitalismo, que gerou essa condição, mas que não foi só o capitalismo que gerou essa condição. Correto. Então, a gente sabe disso, do que foi feito, das atrocidades que foram feitas e ainda são feitas até hoje, nos países ditos socialistas. Então, o que você vê sobre isso? Esse socialismo real, chamado comunismo, foi muito pior do que essa questão do McCarthy, né? Foi uma ditadura totalitária, matou milhões de pessoas, uma perseguição tremenda. Agora, além disso, foi um regime economicamente precário. Ele foi mal na economia, foi mal na política, isso aí Agora, só que, como existe essa ditadura totalitária por parte dos comunistas, isso não quer dizer que os Estados Unidos não foram também. É lógico, mais brando, mas foram. E outra, eles se aproveitaram disso, porque o regime deles era mais aberto relativamente em relação ao comunismo,
de se denominar democratas como exemplo mundial, mas isso nada ocorreu. Agora, os regimes comunistas, a gente de cara condena tudo. É aquela questão de não ser maniqueísta. Então, uma coisa lá não presta, até 1000 vezes pior, mas tem outra coisa aqui que também não presta, que é a chamada democracia americana. E nós precisamos criticar isso. E isso só melhoraria com a democracia pura, etc., futuramente. O que a gente tem observado sempre nessas discussões fica sempre nesse maniqueísmo, num polo ou no outro, sendo que em ambas as situações houve o exagero, as atrocidades, as ditaduras, houve financiamento também de guerra. Então, até dentro do que não foi isso que o Oswaldo trouxe, mas como o Oswaldo trouxe essa relação, né, do próprio Estados Unidos, do capital, eu estou querendo só fazer esse contraponto para a gente ver que dos dois lados teve isso. Então, nenhum nem outro, pelo menos do que a gente viu, do que a gente conhece da história, é um padrão de referência. Então, vale a pena a gente refletir mais, o próprio Oswaldo pode também se manifestar, mas sobre essa condição, porque essa discussão, ela sempre fica ou de um lado ou de outro, quem é a favor do processo do capitalismo, quem é a favor da condição do socialismo, e fica um diálogo que na verdade é um monólogo. E ninguém faz a autocrítica dentro desse aspecto. Não é a posição minha aqui, não é maniqueísta e outra. Eu até reconheço que os países capitalistas, em termos econômicos, relativamente, eles são bem melhores lá do que o socialismo real, que foi uma desgraça econômica também. Quer dizer, o mercado, apesar de tudo, todo mundo critica o mercado, ele funciona relativamente melhor do que aquela ausência de mercado, aquele dirigismo, aquilo é uma loucura também. Agora, o que houve foi também um regime inadequado aqui. Mas como eles tinham uma coisa muito pior para lá, eles se acharam os donos da verdade. Mas houve falha nos dois lados e do lado de lá... Porque, por exemplo, você pega a questão de Cuba, né? Cuba também, o que foi feito de perseguição de jornalista, de artistas, as pessoas fugindo, tiveram que fugir. Mesma coisa, quer dizer, cadê falar de Cuba, falar desse processo também? Até pouco tempo atrás, quer dizer, jornalista sendo assassinado, você tem lá uma blogueira que não pode sair de lá, não tem permissão de sair, quer dizer, não tem o direito básico de sair do país. O problema dela, se ela quer sair do país, por que não deixa ela sair? A Ione, né? Ione. E aí? Quer dizer, essa realidade parece que se fecha os olhos também para isso daí, né? É pior. E outra coisa, por exemplo, a União Soviética, para a pessoa viajar lá de uma província para outra, precisa da autorização do governo. É pior até. Esse comunismo aí é bem pior. Mas tem a parte de cá que também teve problemas e que a gente tem que criticar. Eu até pretendo futuramente escrever alguma coisa sobre marxismo, que eu já li o Capital, etc., mas também criticando. A posição nossa aqui é criticar todas as bobagens. Agora, a bobagem do socialismo real foi muito maior. Nem precisa falar perseguição política, tudo. Loge, eu acho que o ponto que você trouxe, a relação está bem colocada. Eu, justamente nesse ponto, sou totalmente contra a chamada, nós pelo menos conhecemos desse jeito, da teoria de los dos demônios. Da teoria de los dos demônios. Ou seja, eu estou totalmente contra a um desses demônios, como também eu estou totalmente contra do outro demônio. O que acontece é que muitas vezes quando se apresentam este tipo de questões, que vai justamente em contra de um dos pontos antagônicos, automaticamente leva a trazer, vamos dizer assim, a vista a outra parte vamos dizer assim, do antagonismo. Então, nesse ponto, já que você mencionou, a minha posição é também totalmente contra da outra situação. As questões de perseguição e ir em contra da liberdade não é somente de um dos casos.
são dos dois. Só que eu tenho e eu vivi um desses processos que acabou em uma situação no ano 2001 tremendamente caótica dentro do meu país e em um estado de pobreza tremenda, por uma carência tremenda e dentro do que teoricamente era legalidade. E esse processo começou em um processo militar e sendo continuado dentro de processos democráticos, justamente por levar adiante uma política totalmente extrema neoliberal. Então, não pelo fato de mencionar eu essa questão, deixo de lado a outra, se é isso que você me perguntava. Mas, nesse caso, eu sou totalmente contra a teoria dos dois demônios. Mais ainda, não justifico ela de jeito nenhum. E também lembrar que quem pode pensar que eu poderia... O Loche eu sei que não pensou, mas quem aí de fora pensar que eu estou querendo defender aqui talvez o socialismo real, eu sou terminantemente contra os regimes de extrema esquerda que mais mataram gente, mais do que Hitler, mais do que todo mundo. Se pegar Stalin e Mao Zedong, somando tudo, morreu mais do que morreu toda a história humana. Se somar tudo, eles mataram mais. Então, não se pode nunca defender tais sistemas, também de Cuba. É coisa que o PT até hoje defende lá Cuba. É uma ditadura. Eles são democratas ou não? Então não se defende ditadura nem de esquerda nem de direita. Assim como somos contra o nazismo, que é uma loucura, somos contra também o comunismo, que é outra loucura. E contra os Estados Unidos, que é uma ditadura bem mais branda, mas que também temos que condenar. Arlindo, nesse ponto, justamente eu trouxe à tona essa famosa teoria dos dois demônios, porque justamente aqueles que promovem essa teoria dos dois demônios são aqueles que mais belicistas são, porque justamente se colocando, vamos dizer, em defesa da uma das partes, automaticamente genera a bronca contra a outra. Não é que estejam em uma situação de sobrepairamento das duas situações, sino que eles defendem essa situação como para soster que é necessário uma dos polos para poder ser antagônico com o outro. Então, onde que está a nossa situação? Está no ponto que você está dizendo. Sobrepairar a situação, analisar tanto uma das questões, ou neste caso, um dos polos, como também é necessário analisar o outro. Que se você analisa os dois polos, chega na conclusão que as situações são semelhantes vistas na frente de um espelho. Eu acho que aí que é o ponto central que eu acho que o Loche está trazendo também, que é a questão da dicotomia ou da indissociabilidade entre coisas que não são indissociáveis, né? Acho que aí é que pega. Não é possível a gente dissociar, por exemplo, a repressão da liberdade, ou pensar a liberdade sem de um jeito ou de outro ter algum elemento, né, que nos dê referência e que indique uma prática de repressão. Então, até que ponto há uma interdependência no que a gente costuma colocar como antagonismo, né? E seria, a princípio, parece paradoxal, mas, ao que tudo indica, não há essa dicotomia e há associabilidade entre essas naturezas que parecem ser opositivas, né? Eu acho que aí entra dentro da dialógica, né, que é meio a dialética, mais à frente da dialógica. A dialógica discute isso, justamente, que é a interdependência de antagonismos, né? Que é a realidade que a gente vive. O que me preocupou só, Oswaldo, eu sei que você não colocou isso, mas quando você abordou o trinômio do Arlindo, capitalismo selvagem, poder e legalidade, a questão que você centrou no processo do capital, e eu quis chamar a atenção que os dois outros itens, poder e legalidade, também podem compor um outro trinômio onde o capital não estava presente. É isso que eu quis chamar a atenção. Quer dizer, aqui o Arlindo colocou muito bem que está falando de marcantismo. Mas esse trinômio ele não depende só desse primeiro, não é composto só por esse primeiro, juntando poder e legalidade. Se você pega essas ditaduras de esquerda, poder e legalidade estão presentes sem necessariamente ser capital. Então eu fico só com receio quando a gente faz, né, o demônio do capital, que tem, o capitalismo selvagem realmente é uma coisa errada e tem que ser combatida,
Mas quando a gente também não vê ou não fala, não ressalta também esse outro aspecto, que não foi o capital que dirigiu, mas que matou muita gente e fez muita ditadura e prejudicou muita gente. Concordo. É só nesse aspecto da gente levar isso em consideração. Outra questão também, o Everton está colocando, existe poder e ilegalidade com democracia, existe poder e ilegalidade dentro da democracia ou dos regimes democráticos, que você está colocando. E um outro aspecto que eu acho que é importante frisar é que a ideia de pensar que isso não existe dentro de uma escala democrática ou que não existe, ou no contrário, faz com que a gente acabe criando um imaginário, né, que não compete com a realidade, que não diz respeito à realidade. Concordo totalmente com o que você está colocando, Lois. E vou ter, nesse ponto, pontualizar o seguinte, que eu não estou tão, vamos dizer assim, fazendo essa diferença no caso do capital. Os dois casos são de capital, só que um é privado e o outro é estatal. Não tem diferença. O trinômio se cumpre da mesma forma. Mas ali fala capitalismo selvagem, que não é caso lá dos países comunistas. Lá não existiria, em tese não existiria capitalismo, mas tem muito autor que chama de capitalismo de Estado. Na verdade foi um capitalismo de Estado. Mas capitalismo selvagem por causa do tema aqui. Agora é lógico que esse trinômio, ele serve assim de maneira até mais forte com o regime comunista, que é pior até. Mas só que os Estados Unidos se aproveitaram dessa situação. Bom, eles são muito piores, nós somos menos ruins, mas como se fosse uma democracia. Precisamos condenar isso de se acharem a democracia que é representativa, o exemplo do mundo, não é nada. Viu, Lois? Eu acho que o pior de tudo isso, né, da confusão que isso pode gerar, são os mecanismos de dificuldade de lidar com dissenso, né, e a consequente exclusão que vem disso, dentro dos processos democráticos, que a gente vê todo dia, toda hora e a todo momento. Então, isso é um imaginário, né, que acaba fazendo com que a gente não perceba essas práticas que se está dentro do ambiente democrático, e aí não tem elementos preventivos, ou educativos, ou reeducativos para evitar que isso aconteça. Porque a gente parte do pressuposto que não acontece porque se está num ambiente democrático. Eu acho que isso é perigoso, bem perigoso. Oi, pois não. Na página 3, você coloca em paradoxologia o paradoxo da cosmoética destrutiva. Você pode comentar isso, fazendo um cotejo com o seu tema? Bom, esse paradoxo da cosmoética destrutiva, bom, uma que esse sistema aí carece de cosmoética, né? E, vamos dizer, a cosmoética destrutiva seria um contraponto contra toda essa anticosmoeticidade. Essa anticosmoeticidade das ditaduras, ou até, como disse, aqui se disse, até contra a democracia, porque também democracia sempre ela tem um conteúdo ditatorial. No meio, ali misturado. Então, essa anticosmoética mas aqui está se referindo à anticosmoética lá do macartismo, ou da política americana, lá, né? Mas ela serve também para não ficar só restrito aos Estados Unidos, a toda anticosmoética que é do mundo. Né? E esses países comunistas foram muito mais anticosmoéticos, né? Para que não ficar pensando que eu estou criticando o capitalismo. Mas o capitalismo ele é sujeito à crítica, né? Que também ele gera realmente uma desigualdade no mundo, aí também a gente tem que criticar. Na mesma página, na sindromologia, no final da segunda linha, você colocou a síndrome da dispersão consciencial. Você pode falar um pouquinho mais disso aí? O que você pensou em relação ao seu tema? Relacionado ao tema, é lógico que existe uma dispersão consciencial tremenda, dentro de um sistema tão imperfeito assim, né? Como ocorreu lá nos Estados Unidos, como
Mas isso é, em termos de sistema político, eu acho que essa síndrome de expressão consciencial, ela prevalece, né? Porque o sistema político que eu vejo aí, mesmo no Brasil, outros países, tudo é totalmente distorcido. Veja aí a corrupção no Brasil, veja... Agora, nada é perfeito, nem na Europa, que tem lá um tipo de capitalismo, vamos dizer assim, mais social. Também existe problema, todo mundo está vendo agora com a crise da Europa e tudo, a Alemanha tentando se prevalecer, etc. Então, isso é de expressão consciencial, mas aqui dirigida, vamos dizer, um macartismo, né? Porque é do tema que ela existe. Né? Obrigada. Acho que a gente sabe que hoje tem essa questão do macartismo que não vem exatamente da Guerra Fria, de várias outras coisas que eu acho, por exemplo, que os Estados Unidos têm essa ânsia de lutar contra o inimigo invisível, o capitalismo, o comunismo. Você disse que o McCarthy não era um culto, não era um dito. Ele podia nem saber que direito era o comunismo ou isso. Então, acho que essa questão da violência ou do medo que os Estados Unidos têm levou eles a lutarem ou ficarem com ânsia de várias outras coisas. Por exemplo, os imigrantes, a questão com que eles tratam as armas, por exemplo, todo mundo tem que ter arma em casa. Até aconteceu esse massacre há algum tempo, vários outros, Newtown, Columbine, e toda essa questão vem desse medo dos Estados Unidos, tem de que eles vão ser derrotados. Eu queria que você falasse o que você acha que é a origem desse medo, dessa ânsia dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, historicamente, foi uma nação aí que provém lá dos cowboys. Os cowboys americanos já criaram essa situação toda de armamentismo. E eles realmente têm medo de tudo. Quando aconteceu lá a questão da Torre Gêmea, o Bush, o governo, fez um auê danado, né? Aí usou aquilo como argumento, e depois todo mundo viu que é um argumento totalmente doido, para invadir o Iraque, depois invadiu o Afeganistão, fez o diabo. Porque eles têm uma mania de perseguição. E qualquer coisa que acontece lá, por exemplo, se acontece um ato terrorista, eles também têm essa questão de querer, em cima daquilo, usar revanche. E aí eles, como se faz em Israel, que Israel lá, o palestino mata um, o talião, né? Eles usam muito isso, porque o talião também não é só dos judeus, ele está na Bíblia, lá no Antigo Testamento, o Antigo Testamento, ele é dos judeus, né? Então, essa ligação também do cristianismo com o judaísmo, ele existe até na Bíblia. Então, eles têm uma revanche de tudo, eles querem vingar tudo, e aí fazem alguma coisa para eles querem pagar lá, eles querem matar muito mais gente do que mataram lá, e também é uma reação de cowboy, né? Os Estados Unidos têm muita reação de cowboy, e isso já vem de antes. Agora, isso permanece também até hoje, né, nessa forma, porque essa questão de o Iraque, eles falaram que tinha bomba de destruição em massa, além eles atacaram o Iraque e não tinha bomba de destruição em massa também. Eles usam muito argumento para invadir países e tal. Ontem, quando relatei o caso do desassédio de minha sobrinha, e se o fato das minhas pesquisas sobre o desassédio estarem repercutindo negativamente nela, o senhor disse que sim, que era possível estar ocorrendo a evocação. Diante disso, o que devo fazer com minhas pesquisas sobre o tema? Devo embargá-las temporariamente ou devo melhorar o pensando durante a produção escrita? Não.
você não deve parar, porque é isso que os assediadores querem. Você tem que reagir, mas com muito equilíbrio, com tranquilidade, evitar excesso durante essa temporada e trabalhar com as energias cada vez mais para melhorar o seu holopensene e o dela. O holopensene é a atmosfera da sua vida, de modo que vamos pensar positivo que você vai superar o processo. Mas não deve deixar não, porque senão aí eles vão tomar conta do processo ainda mais. Você já deve estar no ponto de resolver o problema. Por isso que está acontecendo tanto o revertério. De modo que você deve insistir com confiança naquilo que você faz, que os amparadores vão ajudar você. Tem amparador nesse processo, eles estão tentando ajudar você. Foi por isso que você escreveu para cá. Arlindo, aqui no B, eu queria ter participado daquele debate com o Ali Osvaldo, vou tentar fazer isso agora, queria ver o que você pensa do que eu vou falar. É ótimo que haja debate. O Osvaldo argentino, você deve saber quem é Henrique Duccio, aquele filósofo da libertação, propositor dessa filosofia. Ele é um dos que nos ajudou a pensar, por exemplo, esses dois blocos, capitalismo e comunismo, indicando o seguinte: quando, obviamente, você está no capitalismo, aqueles que têm um pouco mais de discernimento e sente o peso, né, do poder capitalista e quer alguma mudança, alguma coisa diferente, vai se apoiar, historicamente a gente viu isso, vê isso, vai se apoiar no capitalismo, no comunismo, para encontrar a saída. E do contrário também, você dentro do comunismo, sofrendo as mazelas do lado de lá, vê uma saída e busca o apoio no capitalismo. Evidentemente, isso eu acho que não existe mais hoje, mas é uma coisa que a gente deve considerar, levar em conta, não é? Então, quando você começa a se organizar para combater o capitalismo, quando você está nesse bloco, vão surgir, como o macartismo, né, manifestações assim, de poder de combate do outro bloco. Agora, a gente vê aqui na Conscienciologia, quando propõe democracia pura, Estado mundial, a melhor saída para tudo isso. O que você pensa disso que eu estou colocando, Arlindo? Não, o que você falou é lógico, que o caminho é o Estado mundial. E a democracia pura, tudo, isso é lógico. Agora, eu acho também o seguinte: existia o comunismo e o capitalismo. Um era economia de mercado, o outro era economia centralizada, tudo no Estado. Relativamente, esse sistema capitalista era melhor do que lá, tá? Em termos de produção, de tudo. Agora, teve problemas sérios de distribuição de renda e provocou isso, tudo que o McCarthy provocou, mas relativamente, né, nessa Guerra Fria, que, vamos dizer que prevaleceu nos Estados Unidos, relativamente isso foi bom, que tinha dois blocos. Aquele bloco lá, se prevalecesse, é muito pior do que o capitalismo selvagem, mesmo selvagem. Agora, tem outra coisa, o mercado, que é a base do sistema capitalista, mercado, oferta e procura, ainda ninguém conseguiu também substituir isso por uma coisa melhor. Tentaram lá, deu tudo para trás da economia. Então, esse mercado, até futuramente, ele vai deixar de existir o dinheiro, mas atualmente ainda é o que funciona. Agora, o que a gente está contra é o capitalismo selvagem, aquele capitalismo que ele só vê o mercado, ele não tem uma atenção, por exemplo, para a consciência, ele não se volta para a consciência, que se dane tudo. A oferta e procura, ela vai resolver todas as questões automaticamente, isso não existe também. Mas o mercado em si, ninguém substituiu o mercado. Eu, como economista, sei disso. E é a forma que existe hoje e que ainda não conseguiram mexer
vamos dizer assim, dissolver a oferta e procura. Quando eles tentaram, a produção foi lá para baixo, né? O lucro, ainda não se vive sem o lucro, porque o lucro é que produz os bens. Todo mundo é movido para produzir os bens de consumo, serviço, através do lucro. Então, agora tem que resolver esse problema com um Estado que seja até capitalista, mas que cuide mais do social. Nos Estados Unidos não acontece isso. O Obama lá começou alguma coisa, teve uma resistência danada na questão lá da saúde, né? Mas isso que a gente quer, pelo menos um Estado que resolva os problemas sociais, apesar de capitalista. Mas quando querem derrubar o mercado, não conseguem. Obrigado, Arlindo. Professor Valdo, aqui em argumentário, autodiscernimentologia, o senhor coloca ali reconhecer teaticamente a possibilidade de o bem conviver com o mal. Eu gostaria que o senhor ampliasse isso, mas também falasse alguma coisa dessa consciência humana coexistir com o animal subhumano. O caso aqui que eu digo é o seguinte: autodiscernimentologia. Para a consecução da vivência com o antinarcisismo franco, quer dizer, a pessoa que pensa demais em si mesma, com muito egocentrismo, a primeira condição mais evoluída de discernimento da consciência lúcida é reconhecer teaticamente a possibilidade de o bem conviver com o mal. Por exemplo, a consciência humana coexistir com o animal subhumano. Desse modo, sobrevém o início da implantação teática da autodiscernimentologia. Então, por exemplo, nós convivemos aqui com umas coisas muito estranhas e bem antipódicas, quer dizer, antagônicas, contrárias. Você, por exemplo, tem um vírus aí que está matando todo mundo, vírus da AIDS. É uma coisinha praticamente quase que invisível. Existe uma série de bichos, por exemplo, que é difícil conviver com eles, pequenininho. Por exemplo, um escorpião no meio da pedra, das madeiras velhas e das casas, é um problema. Uma boa parte dessas cobras, todas são contra a gente. E elas estão tudo junto dos pés da gente, no chão. Agora, por aí, então, nós vamos vendo essa situação com os animais maiores ainda. Tem animal que não adianta você querer trabalhar muito com ele, que é difícil de conviver. Tigre, a raposa, entende? Então, nós temos que saber conviver com isso. Agora eu digo para você, por que a gente convive com esses animais? Porque são tudo irmãos, primos da gente. Nós já passamos por essa fieira evolutiva. Nós já fomos esses tipos de princípios conscienciais. Então é necessário que a gente entenda quem tem consciência, quem não tem. Quem é ignorante demais e quem não é. Quem já tem algum processo de lucidez ou de sabedoria, daquele outro que ainda permanece todo obtuso e tapado. Então, primeira coisa que nós precisamos é saber. A gente tem que conviver desse jeito? Tem. A evolução é feita assim? É. Nós sempre temos que conviver uns com os outros? Sim. Os princípios conscienciais evoluem em equipes? Sim. É em grupos? Sim. Então, acabou. Então, a primeira coisa, tem que conviver com isso. Para isso, então, a gente começa a conviver com os animais domésticos. Um dos que o povo gosta demais é cachorro, o outro é o gato. Mas, no entanto, tem muita gente que faz mal para um monte desses animais. Por exemplo, eu nunca andei de cavalo, ou de mula, ou de égua. Eu sou contra esse negócio de andar no lombo de qualquer bicho. Por quê? Geralmente as pessoas não deixam os bichos andar no lombo delas. Então, não há uma igualdade, não há uma paridade dentro do processo, não há uma
equalificação ou equatividade, entende? Ou equivalência da situação. Então, como é que fica? Nós temos que fazer isso de tal maneira que a gente entenda que a gente tem que conter esses bichos que nos atacam sem precisar de matar, deixa eles desenvolver, que eles vão seguir na vida deles. Às vezes não tem jeito. Agora, o que se passa? Até hoje, a tendência do homem é comer os bichos do jeito que ele estava acostumado a comer antes. Então é um tal de matar peixe, matar boi, matar até cavalo, cachorro. Então como é que fica? Para comer, para se alimentar. Então tudo isso é um processo de estudo para a gente sair desse narcisismo. O narcisismo é a pessoa que acha que ela é superior a tudo isso, e o problema não é esse. Nós temos uma boa parte de todas as nossas reações fisiológicas, de funções do corpo, igual a desses bichos. A gente come, entendeu? Tem fome, precisa de dormir, temos as patas com pouca diferença deles. Enfim, nós somos ainda bem animalizados. Agora, eles estão num nível que eu chamo de proto-reptiliano. Muitos deles estão se arrastando na Terra. Nós já estamos um pouco mais elevados, já vemos as coisas com calma, em pé, eretos. Mas ainda estamos comendo carne de animal em cima das coisas de todo tipo. Agora, por exemplo, o ideal vai ser, com o passar do tempo, as pessoas comerem só a parte vegetal dos assuntos, que não mexa com nada, com os objetos que não vão acabar com a vida. Entende? Agora, é preciso ver. Por exemplo, a semente ainda é igual a um ovo. Se a gente não deve comer o ovo, porque ali vai nascer um animal, a semente também vai nascer uma árvore. Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem que comer aquilo que pode, aquilo que sobra. Como é que fica isso? Agora, a natureza humana é muito bem feita, porque o principal alimento nosso não é nada de comida, é o oxigênio. E o oxigênio está no ar. E o ar tem um processo de compensação entre o oxigênio e as árvores, que melhora a atmosfera que nós vivemos. Isso tudo a gente tem que começar a pensar. Agora, é lógico, o problema animal é enorme. Existe um filme, eu vi essa semana, é um filminho feito por uma mulher, uma produtora, que chama Às 5 da Tarde. É sobre o Afeganistão. Então, a vida de uma mulher no Afeganistão, com a burca e tudo aquilo que ela vive. Agora, uma miséria danada. A invasão do povo lá no Afeganistão, os franceses lá no meio, o povo todo no meio. E aquele povo. Então, o velho da família, o pai, não quer que a filha desvele o rosto, porque não pode. Senão, vai criar problema com os homens que passarem perto. Agora, ela mostra, dentro daquele filme, bem primitivo, o filme com a coisa toda, mas no ambiente tudo certo, a realidade daquilo. Quer dizer, essa turma do Afeganistão são animais demais. Animais demais contra a fêmea. No entanto, é a fêmea que deu vida para eles. Agora os homens, aquele monte de mulher, tudo tapada, não pode aparecer nada, nem o pé, dia e noite, só em casa com o marido que ela tira as coisas e mostra a cara. Agora veja, onde é que estão as cabeças desse povo fanático para ficar com isso? E eles rezam sem parar, baseado nessas coisas. O povo anda tudo com o Alcorão na mão, todo lado. Uma miséria danada, minas por todo lado, minas que eu estou falando, minas que explodem. E a situação toda ali, vilas inteiras foram dizimadas no Afeganistão. As mortes tudo lá. Agora, o velho, fanático, criado com aquilo, ele quer proteger a família, mas tudo bicolado. Então, ele
fica fazendo prece o dia inteiro, pedindo para ver se melhora. Agora, então, você veja, é muita rivalidade que tem ali. Agora, o homem fica com medo da mulher, tapa a mulher, para aquilo não mexer no processo sexual dele, que não pode ver as curvas da mulher, o jeitão, o corpo feminino, o ginossoma. Quer dizer, negócio totalmente errado, para não dar trabalho para ele. Agora, eles tratam a mulher pior do que cachorro. O homem lá fica, às vezes, muito preocupado com o burro da carroça dele. E agora as crianças morrendo. Ele mesmo enterra lá, o avô enterra uma criança que morreu, recém-nascida, aquele negócio. Porque a mãe não tem leite, está faltando comida, falta tudo. A miséria toda desaparecendo. E ele de burca, as mulheres de burca. É incrível o processo, mas veja, é a realidade. Esse filme, eu acho que todo mundo devia ver. Às 5 da tarde, que chama. Agora, ó, paciência para ver o filme. Primeira coisa, ele é enfadonho, que mostra aquela realidade toda. E outra coisa, não fica revoltado quando for ver o filme, porque é um negócio, se não tiver cuidado, mexe na adrenalina de quem vê o filme. De ver a condição absurda de tudo aquilo. O processo é absurdidade. Agora veja, tudo isso tem com o processo do narcisismo. Os homens fazem isso com as mulheres para poder mandar a mulher e também para ele não cair na tentação de estuprar a mulher. Por isso que eles querem a mulher tudo tapada. Isso é um erro. Eles não querem ter o trabalho de superar o instinto. Então o que é? Tapa a mulher, para não precisar de mexer no instinto dele. Isso é uma loucura total. E eles arranjam isso tudo baseado na religião, nos princípios da religião, forçam aquilo tudo, agora cria aquela condição, você está entendendo? A cultura daquele jeito, o povo pensando daquele jeito, o costume estabelecido daquele jeito. É um absurdo. O negócio da burca, isso ainda não foi bem estudado. Esse filme, por exemplo, faz a gente estudar aquilo. Eu acho que precisa de escrever um tratado sobre a burca e a loucura que aquilo significa para milhões de pessoas. É incrível o processo. Agora, outra coisa, ele sempre acha que é a blasfêmia. Então, o pai, o mais velho, que é o ator lá que está fazendo o papel do mais velho, ele fala tudo que é em blasfêmia. Então, na hora que vai para a cidade, que as mulheres tiraram o véu, estão andando tudo tapada, cheio de pano, todo mundo com muito pano. E outra coisa, eu não entendo que conforme o lugar faz calor, conforme o lugar faz frio. Mas mesmo no calor, ninguém está reclamando nada, o negócio vai. Agora, então ele fala que a hora que vai para a cidade, que a blasfêmia tomou conta da cidade. Então não existe mais nada. Tudo está ruim, o mundo vai desaparecer. Isso não existe mais. Tudo por causa da blasfêmia, porque as mulheres estão mostrando a cara. Agora, então, vocês vejam, isso é um país desses árabes, o Afeganistão. E os outros que têm, tudo nessa base. Agora, vejam, são reações animais pior do que subhumanos. Os animais não são assim. Os animais não fogem, o macho não foge da fêmea, ou o macho não fica com medo da fêmea. Isso aí é medo. É lógico que os machões aí, islâmicos do Afeganistão, lá do Afegãs, eles não vão falar que eles estão com medo, mas isso é medo. Eles tapam a mulher para ficar livre das curvas dela. É um processo sexual, típico, instintivo, que ele não quer passar por aquilo. Agora, é incrível. O negócio é terrível. O costume que se cria com isso. Então, você veja, ainda tem muito bicho na Terra. Muito primata. Como que o senhor relaciona toda então essa história com aquilo que o senhor discutia ontem? A mulher, ela tem um corpo mais evoluído, e o homem... Tem mais evoluído do que o homem. Aí é que é o X, isso aí é que já mexe com o homem. Agora, o problema ruim é que a mulher, de modo geral,
eles não permitem que ela estude. Lá no Afeganistão, a dona queria ser presidente da República. Coitada, ela lá no fim do mundo, então perguntava, o que o presidente da República faz no discurso dele? Eu quero começar a aprender como é que é o discurso para eu ser presidente aqui. Ela queria ser igual a Benazir Bhutto, aquela que esteve lá. Ela queria também ser presidente. Mas o filme, aquilo caminha até chegar num ponto que o menininho morre e fica por isso. Eles não mostram a situação dela. Então, ela pergunta, para ser presidente, o que tem? Aí vem um amigo dela e fala assim, você tem que arranjar fotografia sua, colocar por todo lado e fazer propaganda. Então, eles vão lá, tiram fotografia, uma coisa assim, bem ingênua, bem normal para ela ser a presidente. Agora, outra coisa, um monte daquelas mulheres, tudo analfabeta, porque os homens não querem que elas estudem. Você está entendendo? É tudo igual bicho. Tratam as mulheres igual cachorro, igual gato. E, às vezes, tratam os cavalos e os burros melhor do que as mulheres. A gente vê isso tudo no filme. Professor, olha, me permite mais uma questão, mas eu quero fazer com bastante cuidado. O termo aqui, animal sub-humano. Algumas pessoas veem um problema aí, queria ver o que o senhor acha, como deveríamos responder. Quando eu digo que o animal é sub-humano, pode dar uma impressão que o homem está se colocando como superior. Não pode dar impressão. O homem é superior ao animal sub-humano. Em fim de papo. Isso não é discussão. Isso é ponto pacífico. Sim. Isso é bobagem. Você vai discutir que o animal sabe mais que você? Ele tem um monte de problemas aí que não entende bem. Por exemplo, desses mais evoluídos que tem. Você pega o macaco. Ele não tem a mesma capacidade de raciocínio que você tem. A gatinha, por exemplo, lá que eu tenho, ela faz até telepatia comigo. Ela quer até me imitar, mas ela não tem capacidade para estar. Aquilo ainda tem que ter muitas vidas para chegar ao que eu penso. Mas olha, a gente pode também pensar nessa ótica animal humano, escala zoológica de homem. Pois é, mas quando eu falo tá na escala sub-humano, zoológica, na é classificação porque o zoológica. homem é humano. Animal um humano. Animal humano. Isso. Presta atenção. Então o povo às vezes acha ruim, mas é por causa disso que eu estou chamando todo mundo. É aquilo que eu falo desde o início do Instituto. Animais, animai-vos. Vamos evoluir. É o que eu falava de propósito, você está entendendo? Animais, animai-vos. Português puro, não pode falar nada. Estou falando até no voz, não é isso? Então vamos pensar nisso. Esse negócio de debater esse negócio, isso é bobagem. Isso aí já está superado, isso é ponto pacífico. Professor, essa condição do termo sub-humano, acho que o Joaquim falou por conta de um questionamento meu. Mas o meu pensamento seria esse. Se nós somos pré-serenões, nós estamos na escala evolutiva que nós vamos caminhar, evoluir para chegar a serenões um dia. Eu gostaria de saber se é errado ou se o animal está nessa mesma escala e se ele não poderia ser denominado como um pré-humano. Porque o termo sub-humano, ele acaba sendo pejorativo. Então, acho que para a gente começar a despertar consciência desse respeito ao ser, talvez o termo você vai chamar o vírus da AIDS de pré-humano? Não dá. Então, não essa escala evolutiva. Aqui não cola, aí é que o povo não vai entender nada. O negócio sub-humano é o melhor que eles já arranjaram até hoje. Eu não vejo outra saída para isso, não. Mesmo dentro Agora, outra da conscienciologia. O animal, na verdade, nós somos pré-serenões. O animal é o sub-pré-humano. Isso não é bom, pré-serenão. Sub-pré-serenão, fica dois pré aí, não é bom. Então o negócio é sub-humano mesmo, é humano e sub-humano e super-humano. Super-humano já falaram muito nisso. O serenão seria o super-humano. Tem isso tudo, é a gradação. Agora, isso tudo para falar por quê? Devido à forma humanoide, que é muito importante. Esse negócio de cabeça, tronco e membros que nós temos. Que esse planeta é feito de forma humanoide. E é o carbono que manda junto com o oxigênio que manda aqui. Então, sob certo aspecto, isso tem sua lógica. A gente chamar isso aí, arranja uma expressão melhor. Esse negócio de pré não resolve. Como é que você vai falar em pré e o povo vai falar, e o vírus da AIDS?
Tem, Valdo. De uma maneira geral, eu acho até que essa condição do uso que você faz, muito constante da subhumanidade, é de aproximar, ou de colocar a condição básica de aproximação do homem do animal. Humanos. E não o Nós contrário. queremos é isso, que eles virem humanos. Não, a Agora tem questão, que Valdo, tratar como primos da gente. e outro um aspecto que eu acho que é bem importante, que é assim, é de mostrar também a aproximação, o quanto o homem é animal. Quer dizer, isso aparece... É bom para os dois. Muito mais do que o contrário. É bom, negócio humano. Sou voluntário do IPC, iniciando o processo de docência conscienciológica e, ao mesmo tempo, assumindo o núcleo de extensão aqui na cidade que resido. Meu pai, recentemente, trocou o espiritismo pela religião evangélica e está em uma guerra santa contra a minha pessoa e a conscienciologia. E cada vez que vem em casa, acabamos discutindo, além de outras rebarbas e contrafluxos que tem enfrentado. Essa pressão toda pode ser reflexo do meu posicionamento ao assumir a condição de encarar a conscienciologia como meio de alavancar a minha evolução. É lógico, né, que isso aí está influindo, os assediadores do seu papai estão em cima do processo. Falta liberdade de expressão e liberdade de opinião. Fala isso, seu pai. E outra coisa, use o máximo de racionalidade, pondera com lógica com ele e meta o pau no espiritismo que está lá. E agora, pior, ele está na religião evangélica. Fala que os evangélicos estão esperando a volta do Cristo para ensinar ao J. Cristo a cobrar dos outros. Que o J. Cristo não cobrava, e as religiões evangélicas cobram o dízimo. De modo que estão esperando a vinda, a volta do Cristo, o retorno, para ensinar ele a cobrar dos outros, bem caro, para fazer as coisas. Ensina isso, começa assim e põe o seu pai no lugar. É uma boa. Já que ele está querendo debate, faça o debate, defenda o seu ponto de vista. Procurando investigar sobre o grupo, percebi que o processo que minha mãe passou com meu pai, traição, desentendimento e às vezes até muita maldade através do estudo da conscienciologia, é a minha realidade. Fui casada com um homem que fez a mesma coisa. E meu atual namorado demonstrou o mesmo traço. Quero me livrar disso. O que devo fazer para fugir desse holopensene? Primeira coisa, perdoa todo mundo, faça a sua vida do jeito que você pode fazer para assistir os outros. E aquilo que puder, recomeça tudo. Cada dia é uma nova reciclagem. Lembra disso. A oportunidade, toda manhã, a gente começa uma nova vida. Pensa nisso. De modo que vamos levantar o ânimo, soerguer e ir em frente, avante. Esse é o caminho. Agora, perdoa esse povo todo e passa por cima disso. Homem, às vezes, é um pouquinho difícil mesmo, faz parte do serviço. Animal, nós estamos falando isso aqui. Como é que faz? Arlindo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você com relação ao Estado Mundial, à democracia pura, já que nós temos dentro de um processo observado hoje aqui, a democracia como sendo o mais próximo do nível evolutivo que a sociedade se encontra como um todo. Existe, nesses estudos seus aí, algum Estado que está mais próximo dessa democracia pura? Existe exemplo lá da Suíça, né? Eles têm uma prática de democracia pura, democracia direta. Agora, essa democracia direta, ela vai ser bem mais evoluída do que a democracia representativa, porque as decisões da democracia direta, ela é feita a partir do povo, mas ali presente diretamente. E a democracia representativa, você vai dar um aval lá para o teu representante, né? Mas depois ele vai fazer coisas independentes do que você quer. Então, nesse ponto, é mais evoluído.
Agora, exemplo que se tem na história, tem vários exemplos, mas atualmente, assim, o maior exemplo é a Suíça, que se pratica essa democracia pura. Agora, a questão do Estado mundial, ele tem que funcionar com democracia pura, porque um Estado mundial, numa questão já tão mais evoluída na Terra, ele não pode depender de uma democracia, vamos dizer assim, impura, né? Porque a nossa democracia é impura. Além disso, toda democracia representativa, ela não é 100% democrática, né? Sempre tem um resquício ditatorial no meio. Acontece que ela se torna, vamos dizer assim, uma ditadura quando o negócio excede demais. Mas a democracia, ela tem que caminhar para uma pureza maior. Agora, uma coisa aqui que falaram tanto essa questão que botaram no debate sobre comunismo é uma coisa boa. Porque a gente viu que a queda lá do Muro de Berlim, ela representou toda a falência daquele sistema. Então, uma falência, na verdade, eram estados, né, de capitalismo estatal, vamos dizer assim. Mas centralizavam tudo no Estado, a economia para produzir um bem, um livro, uma mesa, o Estado que decidia, vamos dizer assim, e aquilo afundou com a queda do Muro de Berlim. Então, é o que eu sempre estou dizendo aqui, é um Estado pior do que vamos dizer, esse capitalismo que nós temos e o que os Estados Unidos têm. Agora, outra coisa que eu acho é que dentro dessa guerra, a Segunda Guerra que aconteceu, prevaleceram os Estados Unidos, que, vamos dizer assim, foi menos ruim, por exemplo, do que se ganhassem os nazistas ou os japoneses, ou se prevalecesse depois o comunismo. Então, quer dizer, é uma situação menos ruim. Agora, isso não quer dizer que nós não vamos criticar esse capitalismo, esse selvagem, principalmente, que ele não tem um funcionamento adequado em termos de distribuição de renda, em termos de democracia, está caindo. Então, é isso também que eu tenho que esclarecer bem aqui, para não parecer, não, ele está contra a fase negra lá da democracia, que não foi democracia americana. Mas, que apesar de tudo, em relação daqueles blocos lá, foi o menos ruim. Eu não sei se nesse caso houve alguma até interferência da Heurbeck, deve ter havido, né? Mas eles também cometeram excesso na guerra, jogaram 2 bombas atômicas no Japão também, tem que realçar isso antes dessa Guerra Fria, né? Eles aniquilaram com Dresden na Alemanha, e com a guerra ganha. Por que eles jogaram bomba atômica no Japão? Eles podiam até jogar uma bomba lá numa área desabitada, jogar em 2 cidades, com a guerra já ganha. Aquilo pode fazer um teste também para ver como que se comportavam as pessoas. Quer dizer, os americanos cometeram erros também aí que... Agora, o sistema lá comunista, eu falei, é pior do que tudo. Só para esclarecer isso. Agora, a gente tem que estar contra tudo que é errado, né? Independente da ideologia tal. Eu tenho aqui, por exemplo, um histórico depois que terminou a guerra, né?
A Segunda Guerra ela terminou em 1945, em maio, né? E depois, em 1946, já houve lá na Embaixada Americana, lá em Moscou, já soltou um documento lá para conter a expansão soviética. Vamos dizer assim, foi o primeiro indício de Guerra Fria. Em 1947, houve essa doutrina Truman contra a União Soviética para ajudar a Grécia e a Turquia, né? Houve também o Plano Marshall, que, vamos dizer assim, até que positivo para ajudar a Europa, mas com interesse político, né? Para a Europa não cair nas mãos do comunismo, vamos dizer assim. Aí, por exemplo, já em 1947, houve perseguições lá em Hollywood. Em 1949, eles também explodiram. Em 1945, acabou a guerra no Japão, explodiram 2 bombas atômicas, como eu falei, né? E nos Estados Unidos, em 1949, explode a primeira bomba soviética. E aí houve várias perseguições durante... O McCarthy, por exemplo, denunciou a existência de 205 comunistas no Departamento de Estado. Agora, ele também denunciava tudo sem prova. Tem que levar, eram provas que ele dizia que era prova, mas na verdade não eram provas. Eram indícios. Eu acho que no meio devia ter comunistas, mas mesmo que tivesse, eles foram perseguidos. Tem o caso também do Júlio e Hector Rosenberg, que está aqui até no verbete, né? Eles foram acusados de espionagem, de passar informação dos Estados Unidos para a União Soviética na questão da bomba atômica. Também não é um caso provado, né? São provas testemunhais e sabe que testemunha, os próprios pessoal do direito acha que é a prostituta das provas, quer dizer, você pode arrumar. Então aqui, depois, quando começa mesmo com o McCarthy, é 1950, mas antes aqui já houve várias condições aqui de perseguição a comunistas e supostos comunistas, né? E também eles também perseguiam pessoas acusadas de comunista porque eram da oposição. Em Hollywood eles fizeram um absurdo, porque não houve filmes que fizessem apologia, está nesse livro, apologia do comunismo. E eles prenderam um monte de gente acusada de comunista. Tinha comunista no meio, mas esses comunistas não fizeram filmes fazendo apologia do comunismo. Então, tudo isso foi para mostrar o exagero aí deles. Agora, o McCarthy ele caiu quando ele começou, ele pegou militares de alta patente e o excesso dele começou a perseguir. E até o presidente dos Estados Unidos estava criticando, que era o Eisenhower. Aí os próprios republicanos derrubaram. E assim, para explicar, e em 1957 ele morre. Isso, eu queria chegar a esse ponto e ia perguntar como é que terminou esse caso, não só porque ele foi contra o presidente Eisenhower, mas eu li que um jornalista da CBS começou uma grande campanha contra ele, que aí então acabou de jogá-lo no ostracismo, e ele então morreu em 57, lá dizendo desacreditado e sendo a vergonha do país. Então, é o jornalista da TV Ed Murrow. Isso, Edward Murrow. Ed Murrow ou Edward Murrow relata métodos expulsos de McCarthy na televisão, através da televisão. Em audiência no Senado, transmitida pela TV, ocorre debate áspero entre McCarthy e os chefes militares. Também ocorreu isso. Em novembro de 54, começa a perda do poder do McCarthy. Mas ele também criticou o próprio presidente. Esse McCarthy também, além de tudo, não era nada inteligente, né? Arlindo, por favor, na página 1, em factologia mesmo, na 7ª linha,
a famosa investigação agressiva sobre o ator Charles Chaplin. Então, o Charles Chaplin, também, todo mundo que eles perseguiam, eles acusavam de comunista. Né? Mas o Charles Chaplin, em termos de filme político que eu me lembro, ele fez aquele filme que foi até apareceu como Hitler, como judeu perseguido, o ditador. Grande ditador. O grande ditador. Ele também não fez nenhum filme que fazia apologia. Aliás, ninguém fez filme fazendo apologia ao comunismo. Em Hollywood, isso aqui está relatado aí no livro. E ele, acusado de comunista, podia até ser, tudo bem, mas houve perseguição, ele voltou para a Inglaterra, tudo Está mais. lendo? O Chaplin fez aquele Tempos Modernos, que era uma crítica ao capitalismo. Fez uma crítica ao capitalismo. Massa, indústria. Mas crítica ao capitalismo, veja bem, o capitalismo na Revolução Industrial, qualquer pessoa um pouco mais inteligente criticava, que era uma loucura, né? E as crianças lá trabalhando 14 horas por dia, e também ele criticou que a pessoa lá fica com uma máquina, saía, repetia, que não deixa de, mas foi uma crítica assim, talvez isso, não sei se foi isso que, não, mas talvez seja isso que ele recebeu essa perseguição, não sei, mas de qualquer forma, mesmo que fizesse um filme com apologia ao comunismo, não devia ser perseguido, mas como na Guerra Fria, perseguem todo mundo. Perseguem todo mundo. Eu conheci e conheço um homem que é um grande psicólogo, chama Norberto Kepp, lá de São Paulo. Ele então começou com os processos dele, mostrando a psicologia, ajudando os outros, olhando o processo de terapia, tudo isso. Aquilo então teve repercussão do jeito que nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, com as nossas unidades de trabalho, do Instituto, a IAC, etc. Então ele começou e estabeleceu lá em New York um local para atender o povo. Mas, nesse ínterim, ele escreveu um livro mostrando as bobagens dos Estados Unidos, do capitalismo selvagem e a situação toda lá. O que acontece? A partir disso, então, a CIA foi em cima dele, prenderam o cara, colocaram um negócio nele para saber onde é que ele ia, de tudo quanto era jeito, com uma algema que dava todos os sinais da vida dele. E fecharam todas as unidades de trabalho dele nos Estados Unidos. Eu cheguei a conhecer até uma delas funcionando. Ele já mandou o livro dele para mim, eu já mandei os meus livros para ele, isso está antes dele ser preso. Agora, com isso, ele conseguiu fugir, parece que sumiu durante a temporada, foi para a Europa, parece que ele morou até na Espanha, escondido, na Holanda, em outro lugar. Agora, depois, já me deram a notícia agora recente, que parece que ele voltou para o Brasil. Parece que ele está em São Paulo. E está trabalhando para a turma, porque a turma dele continuou trabalhando aí. Agora, o que se passa? Ele foi falar as verdades americanas. O americano não quer saber disso, os judeus não permitem isso lá. Quem manda nos Estados Unidos são os judeus, através do Pentágono. É aquilo que nós chamamos de pentagonia. Quer dizer, a agonia do Pentágono, que é o processo de matar os outros. Agora, lá, vocês sabem, Israel, por exemplo, é o novo estado dos Estados Unidos, fora lá do continente americano. Então, os Estados Unidos, em muita coisa, é submisso a Israel até hoje. Eles não conseguem fugir disso. Por isso que o Obama não consegue combater a associação do rifle, das armas, do lobby das armas. Por quê? Os judeus estão atrás disso. São os judeus que comandam o Pentágono, e o Pentágono comanda a política de Washington. Então, tudo eles têm. A mídia é deles, quem tem dinheiro é deles, e a maior parte do processo, tudo é lá em New York, que são os maiores, os que têm mais dinheiro, aquela coisa toda. E outra coisa, tudo em segredo, porque o segredo é a alma do negócio. Eles não falam para ninguém quem é quem. Tudo quietinho. E vão o processo dominando tudo por baixo.
Essa é a verdade da situação que nós vemos por aí, tudo hoje. Agora, o Norbert Kepler, ele foi ingênuo, porque ele escreveu um livro e foi para os Estados Unidos com o trabalho dele, com o livro e tudo. Os americanos não perdoam isso. Eles não dão. Não pode, você não pode estar falando contra o capitalismo lá. Não dá, em parte nenhuma. Entende? Eu, por exemplo, eu não cheguei a escrever nada, eu só falava. Agora, falava mostrando, colocando o dedo na ferida, de tal maneira, envolvendo o povo, falando com as palavras dos próprios americanos, pronto. Aí ninguém pode me combater. Por isso que nunca fecharam nenhuma das nossas unidades. A do Norberto Kepler foi embora. Nunca mais eles vão deixar o processo dele entrar lá. Isso, então, é que é. Agora, veja, eu já sabia dessas coisas todas na época do Norberto Kepler, eu tinha até mandado recado para ele sobre essas coisas, para ter cuidado com isso, a hora que eu vi o livro dele contra os Estados Unidos. E isso não dá. Os americanos não perdoam a coisa, eles não são democratas. Democracia lá é tudo fachada, isso tudo é conversa fiada, é uma hipocrisia. Os maiores hipócritas são os americanos. Agora, tudo é feito às escondidas. Então, como é que é? Aqui, por exemplo, nós falamos do jeitinho. O jeitinho dos americanos é 1 milhão de vezes mais inteligente do que o jeitinho aqui. Inteligente que eu estou falando, do ponto de vista da ilicitude, da criminalidade. Olha esse cara que foi lá. Roubou bilhões, como ninguém no Brasil já conseguiu roubar. E isso na Bolsa de Valores. Agora, prenderam o cara no fim, porque era demais. Tudo é o jeitinho americano, que é muito mais sério e pior do que o nosso aqui. Agora, então, eu já sabia dessas coisas todas com o Alberto Kepler, porque eles me convidaram para ficar por lá na década de 60, muito antes de ser preso, aquele negócio todo. E eu recusei, que eu falei, não, eu prefiro ficar no Brasil, onde eu nasci, que é o meu país, que tem aventura, que tem isso, não interessa. Mas aí eu tenho liberdade. Aqui eu não posso falar a verdade. E a maior prova foi isso. O Norberto Kepler é um exemplo claro aí do Brasil que passou a ter com as algemas na mão lá do negócio. O que foi bom é que ele conseguiu fugir para a Europa, né? Ele deu um jeito lá. Deve ter gastado um dinheirão para fazer isso. Eu não sei o que aconteceu. Outra coisa, eu estava esperando que ele fosse até escrever sobre isso depois, mas eu acho que até agora não saiu nada. Eu queria ver. E não a cabeça, Norberto Kepler. Mas o que aconteceu com ele lá? Ele levou o livro para lá e depois... Levou não só de publicar o livro no Brasil, não sabe nem traduzir, mas eu acho que ele chegou a traduzir, sim. Agora, mostra a realidade toda. Aí a CIA foi em cima do cara e acabou. Estigmatizou o livro, acabou com ele. Quando eu vi o livro, eu falei, ixi, vou acabar com o Norberto. Foi batata. Eu já conhecia a situação. E o livro tem muita realidade, está mostrando um monte de fatos, mas eles não querem saber disso. Você não está vendo agora o que estão fazendo lá com o nosso Wikileaks? Estão querendo matar o cara de qualquer maneira. Eles querem trazer o cara para os Estados Unidos para colocar ele na cadeira elétrica. O cara não quer inventar lá um negócio dele com as moças, etc. Tal. Agora, esse cara do Wikileaks, coitado, ele também, a gente não sabe bem o que é que ele deseja. O negócio dele é um pouco atrapalhado. Ele é esquisitinho. O colega dele, que fez as coisas, que escreveu o livro, é melhor do que ele, pelas coisas que a gente vê. Mas agora veja, ele foi revelar as verdades dos americanos, eles não querem saber disso. O americano não quer saber de verdade. Ele quer que fala aquilo que ele disse. E acabou, é a verdade dele. Então, americano, você não pode confiar em nada disso aí. Não dá. Arlindo. Oi, Arlindo. Na página 2, no detalhismo, voluntariologia. Você podia falar um pouquinho sobre o voluntariado político e o voluntariado belicista? Político e belicista. Voluntariado político existe bastante, vamos dizer, por aí, né? Agora, em termos de mexerem com política, vamos dizer assim, né? Agora, voluntariado belicista também
Agora eu não sei exatamente os casos específicos, né? Mas são aqueles voluntariados da guerra, por exemplo, né? E existe muito voluntário que, inclusive, vai para a guerra, né? Acontece isso muito. Mas na política, você podia falar um pouquinho? O político, um caso específico, eu não saberia dizer. Agora, uma militância política num partido, né? Pode ser um voluntário. Tem lembrar aquela época que eu mexi com política, né? A pessoa vai numa organização política e não ganha nada também. Ela vai como voluntária, inclusive tem que desembolsar dinheiro lá. Agora, isso e os dois casos existem, então. Agora, Arlindo, nós esperamos mais verbetes da sua parte. Quantos tem já encaminhado para você falar e defender? Tem mais, né? Estou encaminhando mais 2, vamos ver. Então tá, para começar. Vamos esperar o resto, tá certo? Vamos nessa. Parabéns. Obrigado. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 93 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 marcados. Sandra, curso de esperticidade, Mara, 40 manobras, Loche, balanço existencial e Albert com 5 baia. Antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós queremos aqui agradecer a você, amiga da enciclopédia, a você, amigo da enciclopédia, ao empresário patrocinador das tertúlias. Graças a vocês, nós temos recursos suficientes durante o ano para dar sustentação financeira para a produção da enciclopédia da Conscienciologia, para a transmissão diária das tertúlias via internet para todos os países, para o mundo todo, para manter o tertuliário, todos os custos, as despesas do tertuliário, do Lociclo e da Holoteca. Então, nosso eterno agradecimento a vocês, que tornam tudo isso possível e viável. Então, nós vamos sortear esse mês, para quem renovar a sua assinatura, fazer adesão, uma máquina fotográfica de qualidade, de semi-profissional, muito boa, e nós vamos também, esse é para quem renovar em dezembro. E para todos os amigos com assinatura ativa, nós vamos sortear uma vaga no 11º balanço existencial, que vai ocorrer durante o Carnaval, e também um com 5 baia. Então, se você quiser renovar a assinatura, fazer adesão, continuar participando ou aderir a esse plano de sustentação financeira da enciclopédia, você liga na recepção do CAEC, das 8 às 18h45, todos os dias, inclusive sábado e domingo, e você, no 45, 35, 25, 26, 52, em 3 minutos você faz a sua adesão, a sua renovação com cartão Visa, Amex, Mastercard em até 12 vezes. É muito fácil, é muito prático. Só não faz, não renova quem não quiser mesmo, que não for prioritário. Tá certo? Então nós nos colocamos à disposição de vocês para dar todo o apoio e agradecemos imensamente a sua generosidade e o seu apoio. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para reforçar o convite para o curso de Esperticidade, que irá acontecer nesses dias 24, 25 e 26, agora de dezembro, segunda, terça e quarta. Então, você que vai passar o Natal aqui em Foz do Iguaçu, na Cognópolis, não perca essa oportunidade. É um curso que vai ser dado pelos EPICONs Moacir Gonçalves, Luiz Gonçalves e João Bonassi. É um curso que tem 3 campos bioenergéticos, com desbloqueio encefálico, exercício de expansão energossomática e o energoduto interassistencial. Nós temos também uma atividade mental somática, onde nós sorteamos um verbete que vai ser discutido. Nós temos 17 verbetes, o aluno recebe uma apostila com mais de 100 páginas para estudar sobre a desperticidade. Então, não perca essa oportunidade. Qualquer informação, pela Secretaria do CAEC. Obrigada. Olá a todos. O meu convite é para o curso 40 Manobras Energéticas. É um curso com o professor Mário Oliveira e são 4 dias de trabalho intenso com as energias, com aplicação das manobras básicas em dinâmicas interassistenciais. Ao final desses 4 dias, o aluno será capaz de perceber as assimilações e desassimilações simpáticas, perceber qual o seu chakra predominante, discriminar as energias conscienciais e, principalmente,
Ser doador autoconsciente das energias. O curso acontecerá do dia 27 ao dia 30 de dezembro, no auditório do CAEC. É um curso sem pré-requisito. Informações junto ao CAEC, telefone 45 35 25 26 52. E as inscrições são junto à recepção do CAEC. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no próximo ano, 2013, entre os dias 9 e 12 de fevereiro, que é de sábado a terça-feira de carnaval. A proposta do curso é ajudar a pessoa a fazer um inventário da sua vida, levantando seus acertos, erros, omissões, conquistas, realizações, para então poder estabelecer um saldo evolutivo. E, na sequência, elaborar um plano de ação sobre as metas que quer alcançar nos próximos anos. Nós vamos contar neste ano com uma série de professores e atividades. Gostaria aqui de dar alguns destaques. Por exemplo, a apresentação do professor Amabel Teles sobre a holobiografia do Zéfiro. O professor Amabel realizou mais de 18 entrevistas com o professor Valdo sobre a condição do Zéfiro e vai apresentar uma síntese da holobiografia do Zéfiro. Vamos ter também Proex e Judaísmo, que será abordado pelo professor Alexandre Zaslavski. Vamos contar também com um talk show, no qual a turma inteira irá fazer uma bateria de perguntas, como estudo de caso, do professor Nário Takimoto, para servir de cobaia no estudo de Proex. Também vamos ter a apresentação de maxi-dissidência do islamismo, com a professora Sheila Ali, uma condição bastante interessante, porque ela foi quase gestante bomba. Na última hora desistiu e ela vai estar trazendo essa experiência aqui para a gente já nos estudos que ela tem feito a partir da Conscienciologia. Vamos ter também o tema Infiltração Cosmoética na África, com a professora Juliana Costa, que atualmente vive na África e está nessa condição de infiltrada, até mesmo segundo o professor Valdo Vieira. Vamos ter a professora Sirlene Couto com o tema Contrapontos do Parapsiquismo, ela também que é autora do livro e trata desse assunto. Dentre outras participações e atividades. Então, contamos com a presença de todos, Balanço Existencial, aqui na Cognópolis, no Carnaval do próximo ano. E também gostaria de aproveitar, agora às 3h30, no site da Apex, através do site da Apex, www.apexinternacional.org, eu vou estar ministrando uma webconference sobre o tema proexopatia. Então, quem tiver interesse, é só acessar o site às 3h30 da tarde. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde. A Conscius, agora às 15 horas, estará promovendo o curso Consim Cobaia. É uma turma extra agora de final de ano, começa agora às 15 horas. As inscrições devem ser feitas ali na recepção do CAEC. Obrigado. O verbete da manhã é Crescendo, escriba, neoverbetógrafo, especialidade Seriexologia, autor, professor Pedro Fernandes. Obrigada, boa tarde a todos.